Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Zé Cavalcante, passando aqui para tratar sobre um assunto um tanto polêmico. Na verdade, não quero fazer polêmica aqui, só quero esclarecer algumas dúvidas um tanto pertinentes que algumas pessoas foram lá no meu direct do Instagram e fizeram essas perguntas. Zairon, trabalho com optometrista ou com oftalmologista? Gente, isso é muito relativo. Isso é muito relativo porque, primeiro, você precisa entender qual que é a diferença entre os dois profissionais. O que faz um optometrista e o que faz um oftalmologista. Em outros países, o optometrista ele atende dentro da ótica. Por quê? Vamos lá, vou explicar rapidinho para vocês aqui. O optometrista ele estuda 4 anos, especificamente somente a questão do olho. Pressão de óculos, refração, reabilitação visual através de terapias visuais, enfim, faz os cuidados primários da visão, o optometrista. Já o oftalmologista, ele estuda 5 anos de medicina, mais 1 ano de internato, totalizando 6 anos. De 2 a 3 anos, faz uma especialização em oftalmologia. E isso é muito relativo dependendo do local onde vai fazer a especialização. Então, qual seria o papel e a função dele? Fazer cirurgias, catarata, toxoplasmose, cuidar de doenças oculares, tá certo? Pressão de medicamentos, algo mais invasivo, tirar corpo estranho, pode-se passar óculos? Pode, sem problema algum, tá? Mas as cadeiras da oftalmologia de 6 a 8 meses, que o oftalmologista ele passa estudando somente a parte refrativa, a parte de prescrição de óculos. Então vamos lá, se você é dono de ótica, e o seu intuito é vender óculos de grau, óculos solar, lentes de contato, o mais ideal seria que você trabalhasse em parceria com um optometrista, certo? Porque o optometrista, a responsabilidade dele é na prescrição de óculos, tá certo? Porém, vamos pensar num mundo perfeito. Como que seria um mundo perfeito? Se o optometrista trabalhasse, o oftalmologista trabalhasse de mão dadas com o optometrista. O optometrista, o paciente, suponhamos, o paciente chegava no consultório, fazia avaliação com o optometrista, cuidados primários, fazia acuidade visual, fazia alguns testes, sensormotores, saber como que estava, tudo certinho, prescrição do óculos e voltava para a ótica. Se no ato da avaliação ele observasse que aquele paciente estava tendo alguma suspeita de patologia, o optometrista nunca pode diagnosticar uma patologia. Sempre, somente suspeita e faz o encaminhamento para o oftalmologista. Com isso, a gente trabalhava com essa parceria, fazendo com que o optometrista fazia cuidado visual, os cuidados primários, depois se suspeitasse, encaminhava para o oftalmologista. Então, qual que seria o ideal para a loja? O ideal para uma ótica seria trabalhar com parceria com o optometrista. Mas como a maioria dos donos de ótica, eles sabem que existe um pouco de complicação entre oftalmologista e optometrista. Isso é assunto para outro vídeo, depois a gente fala um pouco mais a respeito disso. Mas, vamos lá. Em relação a tudo isso que eu falei, o tempo que ambos estudam, 4 anos do optometrista, de 6 a 8 anos do oftalmologista, certo? Qual que seria o papel especificamente de cada um? O ideal seria você trabalhar em parceria com o optometrista, certo? Mas vamos lá. Mas eu trabalho com oftalmologista. Perfeito. Se aquele teu cliente, ele chega, um óculos não resolve o papel dele, encaminha para o oftalmologista, que é o que nós fazemos aqui na nossa loja. Nós trabalhamos tanto com o optometrista quanto com o oftalmologista. E quais são os benefícios disso? Porque você atende o seu cliente de todas as maneiras quando o assunto se trata em olhos, tá bom? O cliente precisa de um óculos, faz um acompanhamento com o optometrista. Cliente precisa de algo mais invasivo, caiu um corpo estranho, precisa de cirurgia, precisa de colírios, tem irritação nos olhos, passa com o oftalmologista. Vocês conseguiram entender mais ou menos a diferença? Então, em um mundo perfeito, seria
essa parceria entre optometrista e oftalmologista seria o mundo perfeito para as óticas. Porém, em outro vídeo eu vou trazer para vocês, a complicação que há entre um pouco entre optometrista e oftalmologista e o porquê disso, tá bem? E por que eu quero esclarecer isso para vocês? Porque muitos donos de ótica têm esse preconceito em relação ao optometrista. E o que seria o preconceito? Um conceito antecipado de que optometrista não é responsável por prescrição de óculos. Claro que é. A optometria ela é reconhecida em mais de 135 países pelo mundo, tá? Infelizmente, somente no Brasil que há ainda uma complicação, mas isso está sendo trabalhado, tá certo? Oftalmologista perfeito. Assim como existe bons médicos, existe médicos também que não são muito bons. Da mesma forma, acontece em qualquer profissão. Assim como há bons optometristas, infelizmente tem pessoas que não terminam de se formar e isso acaba denegrindo a imagem da optometria no país. Mas ressalto novamente, isso não é somente na optometria, isso não é somente na área da medicina, isso é em todos os âmbitos. Assim como você é um bom dono de ótica, existe donos de óticas também que não são tão bons quanto você. Entende? Então, por isso que é interessante a gente ver os dois lados da moeda. E reflita, eu quero que você coloque aqui nos comentários, você trabalha com optometrista ou com oftalmologista? E o que é o ideal para você? Compartilha com a gente aqui nos comentários e não esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo com os outros donos de ótica, tá bom? Se tiverem mais alguma dúvida, comenta aqui, coloca nos comentários ou vai lá no meu Instagram, Zairon Cavalcante, que a gente sempre vai estar falando sobre essa questão de empresas, de desenvolvimento, gestão de empresas, mas pelo fato desse assunto ser muito pertinente, dono de ótica, trabalho com optometrista ou com oftalmologista, eu decidi fazer esse vídeo para explicar para vocês, tá bom? Depois eu posso fazer até uma live trazendo um oftalmologista, depois eu trago um optometrista, para a gente discutir e debater sobre esses assuntos, tá bom? Muito obrigado, valeu e fica com Deus.